pessoal, tudo bom? Estamos aqui direto de Icó, Ceará, o sertão do sertão no Ceará. Aí aproveitamos aqui o momento para trazer algumas orientações e algumas sugestões de estudos para vocês e dizer por que a necessidade dessa cadeia de aprendizado. Nós temos aqui, aí eu fiz questão de colocar para vocês aqui um conjunto de livros orientados, posicionados de forma evolutiva. O livro organizado pelo professor Gilmar Mendes, que eu tive o prazer de conviver e receber os seus ensinamentos durante o meu mestrado, é um livro que fala sobre a organização de políticas públicas, críticas ao modelo de políticas públicas criados no Brasil e orientações de como os agentes políticos podem desenhar políticas públicas para que elas sejam eficientes. A partir desse livro, nós tivemos uma aproximação muito forte, como vocês sabem, criamos um grupo de estudo com alunos principalmente do curso de Políticas Públicas da UFC no Ceará, onde onde nós tivemos a honra de receber na nossa equipe a Thaís, que já passou de estagiária, já está realmente como colaboradora do nosso escritório. Temos a felicidade de ter vários colegas do grupo de estudo já distribuídos em escritórios importantes. Isso é sinal de que o trabalho de orientação, estudo, pesquisa é uma matriz para que as pessoas se desenvolvam, para que a sociedade se desenvolva de uma forma melhor. Então o livro de políticas públicas, ele trata do nascedouro de tudo. Tudo que a gente faz nos municípios, no estado e na União, nasce de políticas públicas criadas para implementar os direitos acostados na Constituição de 88. Então, esse é um direcionamento. Quem fez o prefácio do livro foi o ex-presidente Michel Temer, que é um mestre também, um escritor, doutrinador. Apesar de ex-presidente, além de ex-presidente, ele já tinha uma carreira constitucional muito forte. Depois disto, nós temos o livro, claro, do mestre professor Cláudio Sariano, que ele faz uma abordagem simplesmente perfeita de como você desdobrar políticas públicas num planejamento estratégico e estrutural para organizar a administração pública. Ele trata desde o nascedouro e disseca passo a passo do que seria necessário para alcançar uma política de resultados que eu também tive a honra de estudar no meu mestrado com o professor Falcão, que abriu minha mente para o trabalho focado em resultados. Não só o professor Falcão, mas diversos outros professores do mestrado. Depois eu encontrei um livro muito positivo, Não há governança que funcione sem o respeito ao principal ativo da humanidade, que são as pessoas. Então, trabalhar em todo o planejamento estratégico, o primeiro passo a ser trabalhado é a humanização, é o reconhecimento, é a valorização do ser humano, é a localização de suas habilidades, é um observar com muito cuidado das capacidades e limitações de cada ser humano. Nós temos cada dia mais que aproveitar a vocação de cada pessoa, alocá-la de forma coerente e correta. Tanto isso que logo adiante eu vou falar aqui muito sobre gestão por competências. Você só consegue fazer gestão por competência se você sabe fazer um trabalho de humanização e de reconhecimento das habilidades do ser humano, de cada ser humano que está envolvido na administração pública. Logo depois a gente traz 2 livros do mestre Carlos Ari Sandfeld, que trata sobre a LINDB. Esses 2 livros, eles dão uma calma para que o agente público, para que o administrador público possa trabalhar na certeza de que está fazendo da forma correta, que se estiver fazendo de forma divergente de outras correntes, ele não será penalizado por isso. Basta que ele tome alguns cuidados
para justificar, para motivar, para vincular suas decisões a precedentes relevantes, para precedentes de tribunais. Então, a inovação na administração pública só é possível a partir da coragem dos administradores. E uma coisa que limitava a coragem dos administradores, dos gestores públicos, era o medo de você ser mal interpretado e de ter uma penalização na sua vida pessoal. Então são 2 livros incrivelmente relevantes. Parabenizo demais ao professor Carlos Ari Sanfeldt, não precisaria de parabenizações, ele é uma figura nacional, né? Que tudo que ele escreve, ele tem um dom maravilhoso de ser muito assertivo. Não poderíamos deixar de reconhecer a revista do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que sempre traz materiais super relevantes para a orientação da administração pública no Estado do Ceará e no Brasil como um inteiro. Então, uma ótima ferramenta de trabalho para quem faz administração pública. E aqui em cima colocamos numa posição até de certa forma relevante e imponente o livro do professor Rony Charles. Por quê? O professor Rony Charles incorpora todo esse patrimônio que a gente tem de construção de políticas públicas, de planejamento estratégico, e ele comenta artigo por artigo da 1433 e coloca o seu olhar de experiência também dentro de todos os comentários desse livro. O livro faz alusão a todos os artigos e nos dá fortes orientações de como seguir e não ter medo de ser gestor público. Então, esse livro ele é uma ferramenta de trabalho indispensável para você ter ali sobre a sua mesa de trabalho, para você, nos momentos que precisar diluir alguma dúvida, você ter ele ali ao seu lado. Nós trouxemos aqui também 2 livros bem referenciais. Não adianta você ter coragem, você ter iniciativa e você ser inconsequente, né? A Lindbe deu liberdade para que você atue com inovação, coragem e que você tenha protegido a sua boa fé. Mas a gente sabe que nem só de anjos vivem o mundo e a administração pública. Então tem 2 livros referenciais aqui no que diz respeito a condutas delitivas e quais as consequências dessas condutas, do Pedro Rufato e do Vinícius de Oliveira. Eles trazem uma perspectiva de combate à corrupção no âmbito dos municípios. E aí, verdadeiramente, eles alocam tudo o que acontece na vida real. Quando nós, da administração pública, fazemos uma leitura desse livro, a gente consegue reconhecer a atitude de muitos fornecedores e de muitos agentes públicos, aquelas condutas desalinhadas com o que o ordenamento jurídico pede. E aí ele faz o apontamento das consequências de tudo isso, tá? Para que ninguém ache que está inventando a roda e que é muito sabido e que ninguém vai descobrir ou perceber a sua índole delitiva, tá bom? E esse aqui a gente faz o encerramento, apesar de pequeno, esse é um livro extremamente relevante, principalmente para a alta administração. Esse livro diz respeito ao julgamento da ação penal 470, que foi o julgamento do mensalão. Apesar da ação penal 470 ter tido alguns desdobramentos de não reconhecimento de condutas, a ação penal 470 ela trouxe à tona a teoria do domínio do fato. E aí, quando a gente está falando em alta administração, a gente tem que falar também em administração pública descentralizada, que é realidade nos municípios brasileiros e nos municípios cearenses. Quando nós temos uma administração pública descentralizada, isso quer dizer que o poder de decisão e de gestão foi transferido para os gestores, secretários no caso. Então, quando o
prefeito, chefe do Poder Executivo, avoca a competência que ele cedeu aos secretários ou a qualquer outro servidor, avoca a competência e toma a decisão, ele tem o domínio do fato. E aí se enquadra na característica desenhada pela teoria do domínio do fato. Quem tem o domínio do fato também é responsável pela repercussão administrativa, civil e penal por um caso dessa decisão ter sido equivocada, dolosa ou criminosa. Então, esse livro fecha com chave de ouro esse conjunto de livros básicos para a gente atuar na administração pública. É óbvio que, apesar da lei ter 200 artigos, nós precisamos ainda nos valer de literatura como essa para que a gente consiga fazer a administração pública funcionar. Mas aí também tem o papel dos consultores. Eu sou consultor, diversos amigos são consultores, a advocacia de cada órgão, a controladoria de cada órgão foi colocada como órgão de assessoramento da gestão pública como um todo, nos processos de contratações. Isso está dito aqui também, está dito na letra da lei e está dito na doutrina, na jurisprudência. E é a realidade. A par de tudo isso, eu queria comentar um único artigo, o artigo 10 da Lei 1433, que especialmente aqui em Icó, o prefeito tomou conhecimento, nós levamos a ele a ideia do artigo 10, onde é possível que a assessoria jurídica do município faça a defesa de todos os servidores públicos envolvidos no processo de contratação, enquanto o processo perdurar, independente do agente público estar ou não estar no cargo. Agora, é importante regulamentar como isso vai acontecer no município. É uma liberdade do servidor público também, se desejar ser representado por outro advogado, mas é uma forte garantia também para os servidores públicos entenderem que tem quem faça a sua decisão, quem faça a sua defesa em caso de persecução pelos órgãos de controle. E a persecução que nós falamos, pessoal, nem sempre está envolvida com o crime. A persecução pode estar envolvida no esclarecimento de como as coisas aconteceram. Não necessariamente se instala um processo já com o julgamento de culpa. Se instala um processo para esclarecimento de fatos. E o que acontece é que muitas vezes o servidor público não tem capacidade de se defender sozinho e fica muitas vezes a ver a revelia por conta de ter saído da administração, por conta de não ter conhecimento, de não ter patrimônio para contratar advogados. O nosso sistema de controle no Brasil, ele hoje já está muito evoluído. Então, a defesa dos servidores públicos precisava desse suporte para que haja um equilíbrio do órgão de controle que consegue fazer uma investigação, uma apuração efetiva, e de alguém do outro lado que consegue fazer uma defesa efetiva. E eu não estou falando de combater o certo com o errado, eu estou falando de um órgão que pode ter dúvidas e de outro lado agentes públicos que possam ter a capacidade de um profissional para fazer as devidas explicações das coisas da forma como elas aconteceram. Porque o silêncio do administrador público, o silêncio do agente público que está nesse processo indica uma eventual culpa, né? O órgão de controle realmente muitas vezes entende uma culpa onde ela não existe. Então, o artigo 10 é uma forte ferramenta para encorajar os gestores públicos a inovarem, tomarem decisões sem medo de serem surpreendidos depois na sua vida com algum processo. Então, essa era uma das dicas que eu queria dar aqui hoje. Peço que todos nos sigam nas nossas redes sociais, da âmbito público, do professor Renato Monteiro, da Companhia Brasileira de Governança. Chamo a todos
para nos acompanharem, porque nós trazemos sempre informações relevantes para quem trabalha na administração pública municipal. Um grande abraço e até a próxima.